Barão da América, direto de Nova York. Direto de Nova York, o Eduardo Barão acompanha as últimas informações sobre os agentes do ICE. Protestos foram registrados em todo o país neste último fim de semana, mas o presidente Donald Trump e os políticos americanos seguem ali insistindo nas ações do ICE contra imigrantes. Barão, quais as últimas informações? Seja bem-vindo, uma ótima tarde para você. Fala, Frumento, boa tarde para você, para Adriana, para todo mundo no Brasil. Não há sinais de que Trump vai mudar a política migratória, né? Desde que voltou ao poder, ele deixou muito claro que uma das decisões dele, aliás, apoiada pela maioria da população americana, era a deportação em massa de estrangeiros que vivem aqui sem documentos. Só que isso acabou ganhando novos contornos, né? Primeiro porque muita gente imaginava que quem seria deportado fosse aquele que tivesse cometido algum tipo de crime, assaltado, roubado, matado, e na prática não é isso que está acontecendo. Pessoas que pagam seus impostos, que moram aqui há muitos anos, mas não estão legalizados como cidadãos ou mesmo como residentes permanentes, também estão sendo deportados. E isso acabou gerando algumas situações, por exemplo, como o que aconteceu no último dia 20 de janeiro, em Minneapolis, quando uma criança equatoriana de 5 anos foi detida pelos agentes do ICE quando estava na escola dele. O pai também acabou sendo preso. A ideia dos agentes era usar essa criança como uma espécie de isca. O pai e a criança de 5 anos foram levados para uma detenção no Texas, não era nem estado vizinho, estado que fica longe de Minnesota, e nesse final de semana um juiz acabou dando uma decisão para libertar os dois, que agora vão continuar o processo em liberdade. A criança de 5 anos já voltou para casa, assim como o pai dele. Mas outras situações continuam gerando muita repercussão aqui nos Estados Unidos, e isso acabou, inclusive, chegando aqui perto da minha casa. Esse final de semana, os agentes do ICE estiveram por aqui. É evidente que eu estou legalizado aqui, não tem nenhum problema como residente legal, mas isso acaba gerando um desconforto, né? Meus filhos ficaram incomodados, com medo de circular. Chegou aqui uma decisão, inclusive um telefonema da escola, dizendo que aquelas crianças que não podiam ir para a escola por ter alguma situação de residência aqui, poderiam ter aulas online. Então, em alguns lugares está funcionando uma espécie de tentativa de manter as pessoas agindo normalmente, tocando a vida normalmente, mas em outros essa realidade é muito mais dura, com deportações que estão acontecendo em número recorde por aqui. Ô Barão, quando a justiça tem que tomar uma decisão para determinar que uma criança de 5 anos seja solta, a gente de fato tem o termômetro da gravidade, né, do escândalo que essa maneira truculenta de agir provocou. E eu entendo perfeitamente a sua situação de apreensão assim, em relação aos seus filhos, porque você está absolutamente legalizado. Eu já trabalhei aí como correspondente, então você tem o visto para trabalhar, você está vinculado a uma empresa que você representa fora do Brasil, nos Estados Unidos, você está absolutamente legalizado, mas diante de uma polícia que age com essa truculência a ponto de prender um garotinho de 5 anos, obviamente fica uma apreensão. Tem um adolescente brasileiro caminhando na rua, pega e depois pergunta, pega e depois descobre se está legalizado ou não. Então, assim, é claro que gera uma apreensão muito grande. E só queria comentar com você mais um ponto bastante marcante do final de semana, é que todos esses protestos, toda essa indignação, a gente assistiu ali um grande resumo disso na entrega do Grammy, do prêmio da música, o maior prêmio da música. Foram diversos discursos de vários artistas condenando com veemência a polícia de imigração de Trump, né? Foi um Grammy anti-ICE, né? É isso, Adriana. O Bad Bunny, né, o porto-riquenho, fez lá um discurso antes de agradecer ao prêmio que recebeu, falou fora a ICE. Enfim, há um sentimento hoje que não é um sentimento apenas daquele estrangeiro, digamos assim, que vive aqui ilegalmente. É um sentimento desse estrangeiro que vive aqui legalmente, sentimento de medo, de receio em circular. É o sentimento do estrangeiro, como é o meu caso, né, que eu estou legalizado, eu estou com green card, já não era nem mais esse visto, Adriana, que você teve quando trabalhou então... aqui, eu tenho green card, eu sou residente permanente, mas ainda assim é o medo que o cidadão americano tem também, depois que 2 foram mortos
em Minneapolis, né? Então é um sentimento que não está restrito apenas àqueles que estão aqui, digamos, de forma irregular. É um medo muito grande, tem caras, esses agentes que andam mascarados, com viaturas descaracterizadas, que jogam as pessoas dentro desses camburões, e depois você vai ver, como você disse muito bem, se a pessoa é americana, se não é americana. Alguns americanos foram levados, né? E isso evidentemente causa enorme apreensão em toda a comunidade, e agora isso está acontecendo aqui do lado da minha casa. É isso. Barão, obrigada pelas informações. Qualquer novidade, só acionar a gente.